Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre concentração molar. Bom, gente, como símbolo, a gente vai utilizar o C com M subscrito, tá? Esse tipo de concentração também é conhecida como concentração em quantidade de matéria ou molaridade. Então, é por isso que nós tivemos que aprender a calcular o número de mols primeiro, tá? Agora, nós vamos pegar o número de mols da nossa solução e dividir pelo volume, tá? Bom, como nós temos mols e volume que é em litros, a unidade vai ser dada em mol por litro, tá? Bom, vamos para a relação matemática. Nós temos aqui, né, do lado esquerdo, a primeira fórmula que pode ser usada, tá? Nesse caso, observem, a concentração molar é igual ao N, que é o número de mols, dividido por V, que é o volume, tá? Só que nós temos outra possibilidade de expressão da matemática para calcular a concentração molar, que é essa que aparece do lado direito. Observem que essa é a massa, lembrando que essa massa minúscula é aquela que é dada em gramas, dividida pela massa molecular vezes o volume. Por que essa aqui também é possível? Ó? Se vocês lembrarem, a fórmula para calcular o número de mols é exatamente essa, massa sobre massa molecular. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: se a atividade fornecer diretamente o número de mols, vocês usam a primeira expressão matemática, tá? Se ela fornecer a massa em gramas e a massa molecular, então é preferencial que vocês utilizem a segunda fórmula. E só para reforçar, né? Concentração molar, quantidade de mols dentro de determinado volume, a unidade é mol por litro. Vamos agora praticar um pouquinho. Os exemplos vão ajudar vocês a entenderem, tá? Quando usa uma fórmula ou outra. Ó, no exemplo 1, diz o seguinte: em 3 litros de uma solução de hidróxido de sódio, que é esse NaOH, existem 12 mols desta base. Então, quando ele fala 3 litros aqui, isso é o nosso volume, tá? Então, volume 3 litros. 12 mols, então direto o nosso N, mols 12, né? Ele quer saber qual a molaridade, que é a concentração molar. Então, é isso que nós vamos buscar. Então, nesse caso, nesse exemplo, ele já deu direto o número de mols. Significa que nós vamos utilizar a primeira expressão matemática lá, número de mols dividido por volume. Observem, concentração a gente não tem, então CM a gente continua. O N vale 12 e o volume 3. Então, substituindo, nós temos 12 dividido por 3, que vai dar um total aí de 4 mol por litro. Então, nesse caso, essa é a concentração molar dessa solução, tá? Agora, vamos para o segundo exemplo, que diz o seguinte: no preparo de solução alvejante de tinturaria, 521 gramas de NaClO. Então, 521 gramas, quando aparece o dado em grama, é aquela massa minúscula, tá? Então, M 521,5. São dissolvidos em água suficiente para 10 litros de solução. Ó, 10 litros, então nós temos aqui o nosso volume. Pessoal, vocês têm dificuldade com o número decimal, já pode esquecer esse zero depois da vírgula, tá? Aí pergunta qual a concentração em mol por litro, então ele também quer saber a concentração. E aqui no finalzinho ele dá a massa molar dessa substância, ela é 74,5 gramas por mol. Então, massa molecular, né, 74,5, e ele quer descobrir a concentração. Então, agora ele não deu o número de mols, ele deu massa e massa molecular. Então, nós vamos utilizar a segunda fórmula, né? Que é a massa dividida pela massa molecular vezes o volume. Ó, nós não temos a concentração, então o CM permanece. A massa, que vai lá em cima, 521,5. Massa molecular embaixo, 74,5 vezes o volume, que é 10. Ó, a gente repete o valor de cima, 521,5, e faz a multiplicação aqui embaixo. 74,5 vezes 10, 745.
Agora sim podemos dividir. Fazendo essa divisão, 521,5 por 745, a gente obtém o valor de 0,7 mol por litro, certo? Então, esse aí é um jeito de aplicar a segunda fórmula. Bom, para a gente encerrar, mais um exemplozinho aqui. Ó, ele já começa, determine a massa. Então, esse é um exemplo onde eu não quero concentração, eu quero a massa. E aqui eu ainda especifico em gramas. Então, significa que ela é aquela massa minúscula, o M, tá? Determine a massa de hidróxido de sódio, NaOH, existentes em 500 ml. Se tem aqui ml, significa que é o nosso volume, né? Só que lembra, gente, nessas fórmulas a gente não pode usar o volume em ml. Então, nós temos que converter para litro, né? Se eu tenho ml e vou converter para litro, basta dividir por 1000 ou faz por regrinha de 3 aí no caderno, da forma que vocês preferirem. Então, essa divisão, né, 500 por 1000 dá exatamente 0,5 litros. 500 ml é meio litro, tá? Aí ele fala, ó, de sua solução 0,2 molar. O interessante dessa atividade é que ele traz esse molar aí. Esse molar significa a mesma coisa de mol por litro. Vocês podem encontrar isso na literatura, esse tipo de termo. Então, isso é a nossa concentração, tá? Concentração molar 0,2. E no final aqui também ele dá a massa molecular do hidróxido de sódio, que é 40 gramas por mol. Então, olha, se eu quero saber massa, tenho massa molecular, significa que eu tenho que usar a segunda fórmula novamente nesse exemplo. Então, concentração molar, massa, dividido pela massa molecular vezes o volume. Ó, agora a concentração a gente tem, que é o 0,2. Então, a gente começa substituindo esse valor. A massa a gente não tem, por isso que aqui continuou o M. Embaixo, né, massa molecular é o 40 vezes o volume, que é 0,5. Vamos fazer essa primeira multiplicação aí embaixo. Então, ó, repetir 0,2, repetir a massa. Essa multiplicação 40 vezes 0,5 equivale a 20, né? Aí, o que acontece? Olha, nós vamos colocar um umzinho aqui de baixo e multiplica cruzado. 1 vezes M. 0,2 vezes 20 dá 4. A massa em gramas, então é exatamente 4 gramas.